No dia 13 de agosto de 1975, nascia a ADEME Bahia, uma associação que se transformou num pilar para o desenvolvimento do mercado imobiliário baiano e também de transformação para os contornos urbanos de Salvador. Este ano, a ADEME celebra 50 anos e essa história será contada através de um livro. No ADEMEcast de hoje, a gente conversa com duas pessoas que estão à frente deste projeto, que com certeza vai ser muito especial. O ADEMEcast está começando, fique com a gente. Salvador Grandes Obras. Esse é o nome do livro que a ADEME lança este ano em celebração aos seus 50 anos de história. E para contar um pouquinho sobre este projeto, o ADEMEcast de hoje está com duas pessoas muito especiais. Aqui comigo, o arquiteto, historiador, imortal da Academia de Letras da Bahia, Francisco Sena. Uma honra tê-lo com a gente. A honra é toda minha, muito obrigado pelo convite e me sinto muito honrado pelo convite que a Cara Moreira, através de Fernando Berlanda, me fez para participar desse livro. E também com a gente, o artista plástico e editor Fernando Oberlander. Muito obrigada por sua presença, Fernando. Obrigado a vocês, obrigado a ADEME por estar dando a oportunidade da gente produzir um trabalho desse para a história, para a Bahia, para a cidade. Eu imagino o desafio que vocês devam estar passando de resumir em 300 páginas o rico repertório que tem Salvador, na sua história e nas suas obras arquitetônicas, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que está sendo feita essa triagem de informações. Olha, a ideia é você valorizar, ou seja, eu acho que, primeiro passo, nos dias de hoje, a gente precisa também ter um olhar para o passado, e porque é com o passado que a gente faz o futuro, né? E o setor é um setor que muito dinâmico. O setor de construções, de incorporações é muito dinâmico. Então, se você tem uma publicação que mostra essa evolução, você vai naturalmente contribuir para a Salvador de hoje e a Salvador do futuro. Então, o livro tem essa ideia. É um livro que vai ter uma quantidade de imagens grande. O leitor vai poder perceber a evolução visualmente. Então, essa ideia, ela foi a que nos seduziu para construir esse projeto. E apresentar de uma forma lúdica, de uma forma tranquila, entendeu? Para que o leitor, o público em geral, possa perceber isso. E no momento que ele percebe isso, ele começa a refletir sobre a sua cidade. E eu acho que a ADEME tem essa função de fazer com que todos reflitam sobre a cidade, sobre as construções, entendeu? Isso é muito importante. Eu fico muito feliz de estar fazendo esse projeto e agradeço também novamente à ADEME. Francisco Sena, ou Chico Sena, como se conhecem, é um grande conhecedor da cidade de Salvador e especialmente da história da arquitetura de Salvador, né? Queria voltar lá no século XIX, que é o marco inicial do livro. Como era a arquitetura de Salvador naquela época? Bem, nós vamos construir um panorama da arquitetura em Salvador. Eu sou arquiteto por formação, arquiteto urbanista e historiador porque fiz concurso para a universidade como professor de História da Arquitetura, especialmente do Brasil, e ao longo desses anos todos pesquisei muito. Eu digo que é uma viagem pela arquitetura, mas não inicia no século XIX. Eu inicio com a cidade propriamente dita, mas dou um foco maior ao século XIX e século XX, obviamente chegando até os dias atuais. Não é um livro que fale sobre o mercado imobiliário de hoje. É um livro que fale sobre o panorama da arquitetura, como ela surgiu, os seus materiais, os seus partidos, os seus estilos, né, os espaços, a relação da cidade com o edifício, a rua com o edifício, com os moradores, ou seja, a sua identidade. E é muito interessante porque nessa viagem eu acho que a gente faz também uma viagem um pouco poética sobre a arquitetura, não é? Obviamente abordando aspectos técnicos de materiais de construção, de tudo, mas também o sentido da arquitetura enquanto reflexo da atividade humana. Porque o homem faz arquitetura e a arquitetura transforma o homem também, porque ela impõe limites ao homem, impõe comportamentos ao homem, né? Eu usei uma frase uma vez num discurso de formatura, dizendo que a arquitetura é uma bela mulher que troca de roupa ao longo da história.
E assim que eu vejo como a arquitetura aborda no feminino a arquitetura, então eu vejo como alguém que vai se vestindo ao longo da história, mudando os seus costumes, as suas vestimentas. Então se veste de barroco, se veste de clássico, se veste no moderno e assim por diante. E eu digo até chegar ao prêt-à-porter do século XX e do século XXI, que é essa coisa feita mais em série, em escala maior. Mas vai ser um livro muito interessante, de uma leitura gostosa, uma leitura fácil para todos, mas principalmente um livro com muita ilustração. Maravilha. Nós estamos aqui com a boneca do livro. Eu vou pedir a Fernando que faça as honras de mostrar sua capa. Tá. Eu queria, antes disso, queria falar uma coisa, que o livro tem a participação de Chico Sena e tem a participação de Cleidiana Ramos, que vai mostrar justamente esse impacto na vida das pessoas. Ele, com um texto mais voltado para a arquitetura, e ela vê o que essa arquitetura, o que essas transformações, que essas obras foram construídas, foram trazidas na vida das pessoas. Então, é um outro lado. E também é importante ressaltar que o livro contempla os últimos 50 anos com a participação da ADEME, ou seja, como essa instituição ela vem atuar e vem se inserir nessa história. Então, isso é muito importante de deixar claro, que o livro insere, registra, bota a ADEME realmente na história de uma coisa que é dinâmica, que daqui a 50 anos provavelmente terá um outro livro muito maior e a ADEME já estará inserida nesse e estará no outro também, entendeu? Certamente. Então, essa é a ideia. Vou te pedir que mostre essa capa que eu achei maravilhosa. Essa foto é realmente fantástica. Essa foto ainda é... Quem escolheu essa foto para cá? Essa foto é a pesquisa mesmo, fomos nós todos, tá? Essa foto é uma foto que nós estamos ainda adquirindo, tá? Mas é uma foto que já estamos no caminho, uma foto do Voltaire Fraga, tá? E é uma foto que simboliza muito bem o espírito de Salvador. Né? Edifício Oceania foi o primeiro empreendimento imobiliário de Salvador, na verdade. Não foi o primeiro edifício propriamente, mas foi o primeiro condominial. Então, se tratando da ADEME nos seus 50 anos, que coroa justamente toda essa história da arquitetura na Bahia, porque é um órgão que dá suporte, dá amparo, fortalece o mercado imobiliário e tudo mais. Então, esse edifício foi o primeiro a ser colocado à venda a partir de uma situação condominial, ou seja, construído para o público. Né? Porque todos os outros anteriores eram edifícios familiares. Tem influência africana na arquitetura, Chico? A mão de obra, mas em partido arquitetônico, não. No início da nossa ocupação aqui, da colonização, nós tivemos muita influência da arquitetura do índio, do nativo, do indígena, né? Porque na terra nós não tínhamos ainda uma infraestrutura de olarias, de pedreiras e tudo mais, então se construiu com a técnica do nativo mesmo. Então é a casa de taipa, de palha, cercada por uma paliçada e tudo mais. Mas depois se consagra com uma arquitetura portuguesa mesmo. Até porque Salvador, como primeira capital do Brasil e uma cidade litorânea, durante muito tempo a nossa arquitetura, todo o material era trazido de Portugal. As pedras de Portugal, a mão de obra de Portugal, a azulejaria portuguesa, enfim, era uma arquitetura como se fosse construída lá, só que realizada aqui. Né? Então essa influência portuguesa é dominante. Agora, obviamente, a mão de obra do africano aqui, do escravizado à época, era fundamental, porque era quem de fato colocava pedra sobre pedra, não é? Mas a nível de partido arquitetônico, não. Agora, a arquitetura vernacular, que é a arquitetura popular, aí sim. E uma coisa que eu destaco muito na arquitetura de influência africana é a relação da edificação com seu espaço, com seu entorno, com a natureza. No sentido da valorização das plantas, dos rios, das pedras, do terreno, ou seja, sempre como algo sagrado, tão importante nesse contexto da religiosidade. Será que estamos voltando para ela, né? Pois é, exatamente. Então, eu acho que nós temos influências, cada uma em um aspecto específico, em um segmento específico, mas somando todas elas é que resultou a nossa arquitetura da Bahia, que é muito particular. É distinta, como cada região tem a sua arquitetura, é muito distinta das outras capitais, das outras cidades do Brasil. O livro está sendo editado pela editora Caramurê, que é uma editora que traz muito da literatura e da arte da Bahia, né? Fernando, eu queria que você falasse um pouquinho da editora Caramurê, que inclusive tem um espaço bem convidativo lá no comércio. Já que conheço. Bom. Deixa ele falar, eu não posso falar da Caramurê sem falar da minha sócia.
Inclusive, é minha sócia em 3 filhos. Então, eu não posso falar isso, se eu chego em casa eu apanho. É só ser majoritária, então. Agora majoritária. Então, Márcia Chastinet Lima, que é minha sócia, eu comecei um pouco antes, mas quando ela entrou aqui, realmente esse projeto se tornou forte e conseguimos todas as conquistas que nós adquirimos. A Caramurê, graças a Deus, é uma referência de editora, graças a esse trabalho árduo. E é um trabalho que continua existindo. Trabalhar com cultura, e especialmente com literatura na Bahia, não é uma coisa simples, é uma coisa muito difícil, porque o mundo hoje não tem o livro como referência, objeto de desejo, né? Você tem um hambúrguer como objeto de desejo, mas um livro não. Na Bahia é muito menos. Então, você tentar viver, de comercializar livros, de pensar livros, fazer com que as pessoas leiam, é muito difícil. Mas é a opção que a gente teve, é aquilo que a gente sabe fazer, entendeu? E estamos aí. É importante entender da importância desse livro hoje, principalmente nos tempos hoje, os tempos que nós estamos vivendo, com tantas transformações, muitas vezes transformações que não como agora, essa semana, aconteceu coisas que no mundo inteiro que a gente... Está todo mundo assustado, o mundo inteiro está assustado, né? Mas o livro traz uma espécie de um bálsamo para a gente, porque ele nos faz rever o simbólico. Então, a literatura nos faz refletir, nos faz analisar a nossa vida. Então, é importante manter o livro, e especialmente o livro físico. Porque o livro físico, esse fato de você passar as páginas, tipo assim, como se fosse uma mágica. Né? Cada página que você passa, você associa na sua cabeça, no seu cérebro, que o tempo está passando. A experiência do livro físico é totalmente diferente Com certeza. do digital, né? E a Caramurê tem isso como objetivo. Ela investe no livro físico, ela investe nos valores da Bahia. Entendeu? Estava aqui antes conversando com meu amigo Chico sobre um outro amigo comum, que era Cid Teixeira, que quantas coisas boas ele falava e a gente comentava. Então, e tudo está lá, tem que estar no livro. Por exemplo, outra figura maravilhosa, Matilde Matos. Então, isso tudo é simbólico. O nosso mundo é muito rápido, ele acaba esquecendo as pessoas. E o livro registra isso. Da mesma forma que a gente vai registrar toda essa história da arquitetura de Salvador e da ADEME nesse livro. Quem são as pessoas que aparecem neste livro? Quais foram os arquitetos? A gente vai contar, vai citar alguns nomes? Sim, com certeza, sim. Agora, na atualidade, é muito complicado, porque são tantos, e se você cita alguns e esquece outros, é difícil isso. Mas eu começaria com Luiz Dias, que foi o primeiro arquiteto que pisou no Brasil, português. Ele foi mestre das obras de Salvador, mestre de pedrarias, era um arquiteto militar. Foi ele designado pelo rei Dom João III, que trouxe a planta e a maquete da cidade, que foi planejada em Portugal, no grande escritório do Miguel de Arruda, que era o arquiteto-mor do reino português. Então, ele é consagrado como o primeiro arquiteto brasileiro, ou seja, da colonização e responsável por Salvador. Começando por ele, depois nós vamos chegar no século XVII com Frei Macário de São João, que foi o maior arquiteto que viveu no Brasil no século XVII. Ele era beneditino, era o arquiteto Macário, e ele vem para a Bahia para reconstruir, com um novo projeto realizado por ele, o Mosteiro de São Bento e a Igreja de São Bento, a Abadia, e ele fixa a residência aqui, ingressa para a Ordem Beneditina, se torna frei, com o nome de Frei Macário de São João, é o arquiteto Macário, realiza obras como o Mosteiro de São Bento, Santa Teresa, a Casa de Câmara e Cadeia, Santa Casa de Misericórdia, uma igreja no Recôncavo Baiano, alguma coisa no Nordeste. Foi arquiteto de arquitetura monumental, encantaria. Então, eu diria que esse é um grande destaque. Aí nós vamos ter, no século XVIII, com o Barroco, uma profusão de nomes, mas eu gostaria muito de citar o Gabriel Ribeiro, que fez a Ordem Terceira de São Francisco, que é aquela fachada barroca em pedra, esplendorosa, que é o barroco plateresco ou churrigueresco, né? O Manuel Quaresma, que projetou a Igreja de São Francisco. Ou seja, tem alguns nomes assim. No século XIX, nós vamos ter já a presença aqui de arquitetos estrangeiros, ingleses, franceses, né? Portugueses, obviamente, como sempre, e que realizaram obras monumentais, como, por exemplo, o Lar Franciscano Santa Isabel, o Grande Hospital, também Santa Isabel, da Santa Casa de Misericórdia, a Seção Comercial da Bahia. E no século XX,
é a arquitetura do concreto armado, né? A arquitetura mais modernista. Aí a gente já começa a falar não só de arquitetos, obviamente que sim, mas também de empresas, né? Então, como a Christian Nielsen, a Odebrecht e outras mais que introduziram esse mercado. Agora, tudo isso vai ter um alinhamento, vai ter um guarda-chuva com a ADEME. A ADEME é fundamental no contexto do setor imobiliário da Bahia, porque ela é uma associação de dentro para eles e para a sociedade como um todo, né? Então ela ampara, ela fomenta, ela reúne, ou seja, ela representa, não é? Então eu fico muito feliz de ver que isso esteja, digamos assim, consagrado, homenageado nos 50 anos através de um livro, porque para mim o livro é como um terço. Para aqueles que já usaram um terço no rezar, que você vai de conta em conta, e você vai passando de uma conta para outra numa oração. Assim é o livro, você vai passando de página em página como a conta de um terço. Que lindo. Então eu vejo isso como uma coisa muito sagrada. O livro é uma coisa sagrada, né? E é de uma beleza, e fica para a posteridade. Sim. Porque a mídia virtual, ela precisa de um equipamento para que ela seja projetada, para que você possa acessá-la. O livro não, é simplesmente o olhar e as mãos para passar o livro. E você e é como obra de arte que você carrega, né? Porque literatura é arte. Tem outra coisa interessante que você falou. Durante algum tempo atrás, não, tudo você guarda digital, tudo é digital. Hoje em dia já se questiona isso. Até porque essas mídias, elas estão correndo tão grande, de forma tão rápida, que elas acabam se perdendo. Então você não tem mais segurança de que tudo que você arquivar de forma digital você vai ter. Principalmente se for um volume grande de coisas, porque você vai, por exemplo, um arquivo. Você está guardando tudo um tipo de mídia. De repente muda tudo, o sistema muda tudo, e aí você fez o que com aquilo? Aquilo já começa a ser obsoleto, entendeu? Então o livro ainda é a melhor, principalmente imagem. Principalmente imagem. Porque a imagem, a fotografia estraga, a gravura estraga, mas o livro, ele corrige isso. Por exemplo, eu fiz muitos livros de arte, entendeu? E eu vejo que, por exemplo, as imagens, as fotografias, muitas vezes a fotografia que eu reproduzi, respeitando todo o processo de deterioração histórica do objeto que eu reproduzi, eles são muito mais, garantem muito mais a preservação da imagem do que o original e do que se ele simplesmente estiver virtual, porque ele pode se perder. Então, o livro tem essa função. As pessoas não perceberam que fazer livros de imagens é fundamental para você conhecer o passado no futuro. E se você puder trabalhar com todas essas mídias, também no papel e digital, por exemplo, eu tenho uma coleção de mais de 3.000 slides de Salvador, do tempo que eu lecionava na Faculdade de Arquitetura. Slides que projetava no seu projetorzinho ali na tela. A ADEME patrocinou a digitalização, me deu de presente essa digitalização. Então eu tenho ela hoje em pendrive e tenho ela também no físico, né? Que são uma preserva, outra guarda e a outra eu uso mais no dia a dia para trabalhar. E a gente pode, nesse contexto, misturar as fotos de acordo com o tema que você vai abordar. Mas o livro, para mim, é essencial, é fundamental, porque é muito mais fácil preservar o livro e você, por exemplo, nem sempre você tem o recurso para projetar em qualquer ambiente, mas na rua. O livro você pode chegar num ponto de ônibus e você abrir e mostrar. E você lê dentro do transporte. Você senta no metrô, senta no banco, enquanto você vai para o seu destino final, você está com o livro na mão. A gente que viaja costuma ver no aeroporto todo mundo carregando o seu livro, nos jardins, nos parques, sentado. Então, o livro e é muito gostoso, essa coisa tátil do livro, né? Sim, isso que vocês estão falando é muito interessante. Eu vejo, inclusive em alguns eventos, empresas que fazem, né, aquelas ações, tirando fotos Polaroid, e aquilo ganha uma importância, um simbolismo, né? Você ter aquela fotografia, porque de fato as pessoas pararam de imprimir as fotos, mas aquilo ao mesmo tempo ganha uma grande importância. A arte sempre trabalhou com o místico. Se você vai, por exemplo, um quadro pendurado numa parede, qual é a mágica daquilo ali? Você já parou para perceber? Existe uma mágica. Ele dá a ilusão que vence a gravidade. Porque você não vê ele pendurado, parece que ele está flutuando. A mágica do livro é passar a página. Você passando a página, você associa tempo. Então você está sempre,
passando página achando que o tempo está passando. Então, e isso é o simbólico. Da mesma forma que o quadro, você racionalmente sabe que ele não tá flutuando, mas você tem aquela ilusão, quando você passa a página do livro, você dá a ideia de que o tempo está passando. E isso provoca em você sensações e reflexões. Isso é a mágica do livro, entendeu? Isso é o que nós mais precisamos nesse tempo de hoje. Nós precisamos de refletir sobre nós mesmos, sobre o planeta, sobre o mundo, sobre a cidade, sobre o estado, sobre o país, sobre tudo. O livro lhe transporta, né? O livro é um instrumento onde você viaja através dele. Eu me lembro que desde a minha infância, o presente que eu mais gostava de ganhar na vida, desde criança, era livro. Então eu lembro que nós somos 7 irmãos e tudo mais, sempre que a gente ganhava presentes no Natal, eu sempre permutava o irmão que ganhasse um livro, eu tocava por uma bola que eu ganhava e assim por diante. E eu sempre tive a minha biblioteca em casa, minha estante com livros. E hoje eu moro numa casa que, na verdade, é uma biblioteca, né? Não como a de Cid Teixeira, obviamente, mas a importância do livro é fundamental. E outra coisa, o livro, como ele está se apresentando, esse Salvador Grandes Obras, da Caramurê, é sempre um livro de arte, fundamentalmente. Ele tem conteúdo, ele tem a história, mas é um livro de arte. É um livro que você pode se orgulhar em exibir e você pode registrar como um fato histórico. 50 anos é um fato histórico. Exatamente. Olha que beleza uma instituição celebrar meio século de existência, coroando essa celebração com a publicação de um livro, que é um presente para a cidade. Sim. É um presente para o setor imobiliário. Por exemplo, nos 25 anos do Shopping Barra, eu fui convidado pelo marketing do shopping para escrever o livro dos 25 anos. Então, eu escrevi sobre a história do bairro da Barra, né? Mas isso foi de uma felicidade tão grande, porque imagina um shopping celebrar seus 25 anos com o lançamento de um livro patrocinado por ele dentro das instalações do shopping. E assim é a ADEME. Então a ADEME está nos presenteando com isto aqui. Agora, não é por você estar aqui do lado do meu amigo, não. Ninguém melhor do que a Caramurê, do que a Uberlândia, porque ele é um maestro, na verdade. Se isso existe aqui, essa coordenação, essa ideia, a qualidade do trabalho, se deve ao espírito de Uberlândia e de Marge, obviamente, do casal, no sentido de imprimir uma qualidade à obra, Sim. né? A gente fica muito orgulhoso com Uma esse grande livro. referência mesmo. Nada, que isso. Fernando, as empresas que queiram eternizar a sua marca neste livro, é possível? Como é que vocês Aí é estão? com a Demi, não é comigo não, viu? Eu procuro a Demi. É importante também. Quais foram as influências, as principais influências, vocês já falaram de algumas, as principais influências arquitetônicas da cidade de Salvador? Olha, até 1850, mais ou menos, que é o recorte que a gente está fazendo, né? A influência é essencialmente portuguesa, essencialmente. Mas aí, com a abertura dos portos que se dá no início do século XIX, com a vinda da família real para cá, e esse fato histórico se deu aqui em Salvador, né, em 1808, nós passamos a ter uma influência estrangeira, que não somente portuguesa, mas francesa, inglesa, na nossa arquitetura, e no século XX italiana. Com o governo de Seabra, ele trouxe para cá engenheiros, arquitetos, artistas, escultores, pintores, ferreiros italianos. Então, nós temos todo um ecletismo italiano, como o Palácio Rio Branco, Tira-Chapéu e assim por diante. Então, nós temos aí materiais também importados. O Brasil, por exemplo, só vai produzir o cimento, o ferro, tudo, a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, até meados do século XX, o que nós utilizávamos de bom na nossa arquitetura, de peso, vinha da Europa, essencialmente da Europa. Hoje nós já temos não só a arquitetura nacional, de fato, a arquitetura local, regional, mas feita com materiais, com produtos nacionais. Mas antigamente tudo isso era importado. A azulejaria brasileira é só do século XX. E quantos azulejos nós temos como uma referência da nossa arquitetura? E no século XIX, os azulejos também já passaram a vir da Espanha, da Alemanha, da Holanda e assim por diante. Então, eu digo, referências são várias, a depender da história, de cada recorte histórico que nós fazemos. Vou fazer uma pergunta que vale para os dois, tá? Se vocês tivessem que eleger uma obra arquitetônica de Salvador como a mais importante, qual seria e por quê? De que período? Não, eu Uma escolheria assim. Eu escolheria o Elevador Lacerda no sentido pelo seguinte. Primeiro que foram 2 momentos, né? O primeiro elevador construído em 1873 e depois o de 1930.
Porque ele representa um símbolo de um problema estrutural que vem desde Tomé de Souza. Ou seja, Tomé de Souza quis fundar uma fortaleza, entendeu? Planejou toda a cidade, vamos botar essa cidade inicial, entre aspas, pensando na defesa, nos conceitos bélicos, né? E gerou um problema estrutural que até hoje existe. E o primeiro grande marco para mudar essa situação foi o elevador Lacerda, que veio através de uma concessão, porque o Antônio Lacerda ele era dono de uma empresa de bondes de burro. Ele herdou o problema, tipo assim, eu lhe dou a concessão, mas você tem que criar uma forma de ligar a cidade alta com a cidade baixa. E ele, que era um indivíduo genial, entendeu? Além do seu tempo, ele vai construir um elevador contra tudo e contra todos, inclusive, furando a rocha, entendeu? E ele era uma pessoa... O primeiro elevador público do mundo. E o maior da época. Com um detalhe, num tempo que ainda havia escravidão, sem utilização de mão de obra escrava, no final da obra, acho que no dia 7, porque foi inaugurado no dia 8, acho que foi no dia 7, ele reuniu todos os operários que eram pagos e fez um discurso de agradecimento. Estou arrepiada. Então, esse homem, que ele muda a cidade. Ele quebra um paradigma que a cidade já tinha, entendeu? E começa um processo de uma nova cidade, que começa com uma ligação plausível entre... Claro, vai haver uma reforma depois, vão haver críticas, claro que vão haver críticas, entendeu? Depois ele vai ser eletrificado. Essa história é uma outra história muito bacana para ser contada em livro, que eu tentei fazer e não consegui. Mas eu acho que o elevador Lacerda é o grande marco. Assim, fantástico. Eu concordo com isso, mas eu diria o seguinte, nós temos vários setores, arquitetura militar, religiosa, civil, arquitetura oficial. Então, no caso da arquitetura pública, sem dúvida, é o elevador Lacerda. No caso da arquitetura religiosa, eu coloco a Catedral Basílica, que para mim é o prédio mais esplendoroso da arquitetura religiosa que nós temos. No caso da arquitetura militar, o Forte São Marcelo é peça única. É o Forte Ilha, em cima de banco de areia, monumental, magnífico e infelizmente, sem uso atualmente. Em termos de arquitetura, digamos, laica da cidade, eu quero homenagear no século XX o Teatro Castro Alves. Sim, e o Teatro Castro Alves é o projeto de Bina Funial, um arquiteto baiano, que estudou no Rio, mas era arquiteto baiano, construído por uma construtora baiana que foi a Odebrecht naquele tempo. Dr. Norberto tomando a frente disso, e nós temos nesse Teatro Castro Alves a primeira e única premiação de uma obra de arquitetura no Bienal de Arte de São Paulo. Então, é um prédio icônico, fantástico. E arquitetura residencial, emblemático para mim, é o edifício Oceania, que está aqui na capa do livro, que foi o primeiro edifício condominial, que a partir dele surgiu essa cidade verticalizada e tudo mais. Então, são prédios icônicos, realmente, sem desmerecer os outros. É claro que eu não podia dar essa aula, que só ele pode dar. Né? Chico Sena e Fernanda Berlander, quero agradecer as presenças de vocês. Nosso tempo está acabando, mas foi maravilhoso esse papo. Quero parabenizar desde já, porque eu tenho certeza que vai ser um projeto muito especial. E deixo as considerações finais para vocês fazerem. Eu vou deixar ele encerrar, porque a última palavra é do chefe. Então eu quero agradecer, Camila, sua gentileza, sua atenção, agradecer a Band essa oportunidade, a ADEME por ter nos proporcionado que esse livro venha a existir, e Fernando Berlander por conduzir esse processo magnífico. E, acima de tudo, parabenizar a nossa cidade, Salvador, que é a grande homenageada, que Sim. O tema desse livro é Salvador, na verdade, né? E recentemente celebramos seus 476 anos, então eu acho que todos estão de parabéns, enquanto somos cidadãos soteropolitanos. Bom, é claro que eu queria agradecer a Band, aos ouvintes, e a Chico Sena, a Cleidiana Ramos, que não está aqui, a todas as pessoas da ADEME, mas especialmente eu queria falar sobre a visão da ADEME fazer um projeto institucional, falando de história, é uma coisa muito, 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 muito diferenciada nesse tempo. É preciso ter uma visão além do que se faz, entendeu? Então,
esse projeto ele não é só um projeto importantíssimo, mas ele mostra que se pode fazer uma coisa institucional, histórica, com conteúdo e que vai agregar muito à cidade e aos baianos. Então, eu quero agradecer e parabenizar por eles toparem esse projeto com a gente. Muito Maravilha. Nos veremos no lançamento em agosto. Tá né? bom, querida. Esse foi o ADMcast, o videocast que te conecta com o mercado imobiliário baiano. E se você quiser saber mais informações sobre a história do mercado imobiliário e tantas outras notícias, você também pode acessar as redes sociais da ADM que aparecem na tela e o site adem-ba.com.br. Obrigada e até a próxima.